Chega a 100 o número de mortes no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas que castigam o estado. 128 pessoas continuam desaparecidas. E quem está em abrigo precisa de ajuda. Na cidade de Guaíba, por exemplo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, faltam colchões. Tem muita gente dormindo no chão ou em cobertas. E a previsão de uma onda de frio, fortes rajadas de vento e novas tempestades deixam as autoridades e a população em estado de alerta e medo. Nós vamos trazer todas as atualizações do momento aqui no CNN 360 para vocês. No total, gente, 100 pessoas já morreram por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Outras 128 continuam desaparecidas e, infelizmente, a situação pode se agravar porque a previsão é de novas tempestades no estado. A Isadora Aires está conversando com a gente direto lá de Porto Alegre e traz todos os detalhes para a gente. Isadora, muito bem-vinda mais uma vez ao CNN 360 nessa cobertura muito intensa. Conta para a gente como estão aí as últimas informações chegando à população a respeito do estado das chuvas por aí. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Clarissa. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. A gente está aqui no bairro Menino Deus, um dos bairros que teve que ser evacuado há 2 dias atrás por conta do desligamento de uma casa de bombas que fez com que a localidade alagasse bem rápido. A gente está aqui em uma rua bem importante do bairro, que a gente já consegue ver que foi totalmente tomada pela água. Por aqui os resgates pararam há mais ou menos umas 2 horas por conta dessa chuva que estava caindo até agora, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. A prefeitura emitiu então esse pedido, pedindo para que as pessoas parassem com os resgates de barco por conta então dessa chuva. De acordo com a prefeitura, essa chuva pode ser de 15 milímetros nas próximas horas, com rajadas de vento que podem chegar até 70 quilômetros por hora e também descargas elétricas de raios. Para a gente conseguir explicar, aqui, por exemplo, era onde estava funcionando esse resgate. É assim em diversas ruas, em diversos pontos aqui em Porto Alegre. Um local que ainda não está alagado, reúne algumas pessoas, uns barcos, com apoio dos bombeiros da Defesa Civil e a partir disso, então, se começa o resgate de barco ao longo das ruas para quem precise. Aqui no Menino Deus, que é o bairro que a gente consegue ver que são muitos edifícios, né, que tem pessoas, inclusive, que claramente não vão ter suas casas afetadas porque são apartamentos mais altos, mas essas pessoas, elas vão e já, algumas delas já estão, inclusive naquele prédio ali a gente consegue ver até que tem pessoas, mas elas já estão ilhadas. Isso é um problema, porque as pessoas elas vão perdendo a energia elétrica, né, é desligada, a água também está desabastecida na cidade. Nesse momento a gente tem 4 das 6 estações de tratamento de água funcionando, mas ontem era apenas uma, então muitas estão se restabelecendo agora, essa água está voltando e além disso essas pessoas vão ficar sem alimentos, né, sem mantimentos. Por isso a Defesa Civil recomenda que todo mundo que está em um local perigoso, em um local que está correndo risco de alagamento, saia de casa para não passar por essa situação de ficar ilhado, sem energia elétrica, sem água e sem comida. E aqui no Menino Deus a gente já vê também a situação de lojistas, né, que com medo dessa água que está chegando já muito perto, tentam impedir a entrada da água no estabelecimento de qualquer forma. Existem muitas lojas, muitos estabelecimentos que estão com esse mesmo cenário que a gente está mostrando aqui. Lona, sacos de areia e tudo tentando evitar o máximo a entrada da água, já que em muitas lojas, na casa de muitas pessoas, a gente sabe que essa água acabou entrando e tudo acabou sendo perdido. Então agora a gente teve essa paralisação temporária desse resgate e está esperando que essa chuva cesse totalmente para que os resgates possam continuar. Então aqui em Porto Alegre ainda há muita gente nas casas e muita gente para ser resgatado, Clarice. Isadora, essa informação sobre a suspensão dos resgates que você traz para a gente, em especial, está gerando bastante apreensão. As autoridades aí dão algum tipo de previsão de quando essa retomada dos trabalhos pode ocorrer? Você falou que a gente precisa aguardar a interrupção das chuvas, né? Enquanto a água estiver caindo muito forte, é um problema. Mas tem alguma expectativa, alguma previsão que eles passem para vocês a respeito desse assunto?
Clarissa, a prefeitura não deu nenhuma previsão. O que a gente tinha de previsão meteorológica era de que seria uma chuva forte, mas apenas uma pancada. Então, acho que o que deve acontecer, né? O que deve acontecer é a espera para ver se isso realmente se concretiza, para daí sim termos a liberação. A prefeitura não deu nenhum horário, nenhuma previsão de quando esses resgates poderiam voltar. O que a gente observa do tempo agora é que a chuva cessou por 1 minuto, não sabemos por quanto tempo, e aí a partir disso, então, a prefeitura deve avaliar quando que esses resgates podem retornar ou não. Além dos barcos, um veículo do tipo anfíbio do Exército, um veículo alto, também está trabalhando nos resgates aqui em Porto Alegre. Há pouco tempo ele passou aqui no Menino Deus e, além disso, helicópteros também estão trabalhando, esses principalmente indo em direção à região metropolitana, às cidades de mais difícil acesso, como Eldorado do Sul e Guaíba, que ficam do outro lado do Lago Guaíba, e também Canoas, que é uma cidade que fica no limite com a zona norte de Porto Alegre. Clarissa. Obrigada pelas informações, Isadora Aires, falando com a gente direto da capital Porto Alegre.